Rô, eu queria entender um pouquinho, a gente está falando, obviamente, né, de uma competição mundial, onde muita coisa vai acontecendo, e tem essa nova ferramenta do Futebol Vídeo Suporte, né? Que tem aquele que o treinador pode pedir por dois, vamos dizer assim, duas revisões. Eu queria entender como é que você recebeu isso, essa utilização, como que você pretende utilizar isso, porque é um reforço para o VAR, né? E vem como uma inovação que a gente não está acostumado aqui a ver na nossa realidade. Eu acho muito bacana porque esse experimento serve para federações, é, para empresas de menor porte que fazem eventos conseguirem também ter a utilização desse sistema de revisão, né, para deixar o jogo um pouco mais justo. E é um teste que está sendo feito com a gente. O analista ele tem também um iPad que tem essas imagens diretamente. Auxiliar também tem um iPad que tem essas imagens diretamente. Então, logo após o lance, a gente consegue revisar, voltar muito rapidamente, a gente não pode perder esse time também, para saber se foi pênalti. As mesmas regras do VAR, né? As mesmas situações do VAR, mas a gente, como comissão que revisa ali rapidamente para saber se vale a pena pedir ou não. E se a gente pede e realmente foi, né, o que a gente pediu, a gente mantém o cartão. Caso não, esse cartão ele é perdido e a gente só tem mais uma chance. Então é muito minucioso isso, né? Tem que ser um lance muito escancarado para que a gente peça e não perder a possibilidade de não ter num momento mais essencial. E se você acertou, você continua tendo as duas chances? Continuo tendo as duas chances e na prorrogação a gente ganha mais um cartão. Se você não usou, você fica com 3 cartões. Se você usou, você fica com aquele cartão da prorrogação somente. Se você usou os dois e não, e não acertou, né? Digamos assim. Ô, Diga. Yara, posso continuar nessa pergunta do VAR? Porque realmente, VAR, Pode. assim, tudo que é arbitragem gera muito interesse, né? Todo mundo quer muito saber. E é uma inovação que está sendo testada agora pela primeira vez, justamente nessa competição. Então é muito interessante, né, Rosana? Muito se discute no Brasil a utilização do VAR, né? Se o VAR interfere demais na partida, isso no futebol feminino, mas essencialmente no masculino, que é onde o VAR é mais utilizado, né? Em todas as partidas ali, pelo menos das principais competições. Se o VAR aciona demais o árbitro, se o VAR interfere demais no jogo, se ele acaba apitando, enfim, tem toda uma discussão. E me parece que essa nova medida é uma espécie de laboratório para ver qual é a melhor forma de utilizar o VAR. É um desafio que já é usado no vôlei e no tênis também. Aliás, são os mesmos moldes do tênis, é bem parecido, né? Que o jogador ele pede o desafio, se ele concorda ou não, se ele não concorda com a marcação do árbitro, e se ele acerta, ele continua tendo direito a pedir a mesma chance, né? Você acha que é o caminho para a gente adequar? Que a gente sabe que a tecnologia ela vem para ajudar em todas as áreas e no esporte, no futebol não seria diferente. Mas ainda é um período de ajustes, né, até chegar na melhor forma ali da utilização. Você acha que esse é o caminho? E para você, como técnica, de fato, você tem que tomar uma decisão acertada, né, para você não perder sua chance. Então, também evita reclamações exageradas ou acionar o árbitro a todo tempo. Você tem que saber ali o melhor momento de questionar. Como foi para você individualmente pensar sobre isso durante o jogo, né? Até na partida, eu não vi se você chegou a acionar, mas eu vi que a técnica adversária de Fiji chegou a acionar uma vez esse desafio do VAR. Então, como foi para você, como técnica, essa tomada de decisão? E se você acha que é um caminho aí para ser implementado no futebol feminino principal e também no futebol masculino? Eu não acionei nenhuma vez, né? A minha comissão ficou revisando os lances e a gente decidiu não acionar. É, Mas eu acho que ele se torna até mais sensível porque é a sua comissão que tem que pedir, né? O VAR por si é a arbitragem e esse sistema é a comissão quem pede. Então tem que ter uma sensibilidade, talvez. Acho que as comissões vão ter que se inteirar um pouco mais até em relação às regras mesmo, né? Óbvio que a gente teve cursos, enfim, preparatórios, mas hoje, por exemplo, eu penso nesse sentido, se começar a ter nos clubes, que o meu auxiliar, a minha auxiliar, ela também faça um curso de arbitragem justamente para a gente não
cometer esses erros, para a gente ter mais sensibilidade e ter mais chance de acertar. E como eu falei, eu não vejo a extinção do VAR, mas eu vejo para campeonatos de menos porte uma alternativa muito interessante para o jogo se tornar mais justo, haja visto que ele é mais barato, né? Ô, Rosana, a gente está chegando aqui na reta final, né, da sua participação. Eu sei que te agradecer já por ter nos atendido prontamente nessa manhã aí. E qual que é a expectativa real? O que a gente pode sonhar pensando em Brasil? A gente tem um grupo que, quando fala Canadá e França, a gente assusta pensando na história do futebol feminino, né, de carrasco, que a gente já teve tanto como França como com o Canadá aí pela frente. Temos um grupo C como a Espanha, Estados Unidos. Então, assim, é um campeonato que a gente pode sonhar. Já tivemos 2 vezes um bronze. Como é que estão essas nossas meninas de fato? O que a gente pode sonhar nesse Mundial Sub-20, que tem a Linda Caicedo pelo lado da Colômbia, que é uma inspiração para muitas dessas garotas que estão aí começando no futebol. Ela já joga no profissional. Em contrapartida, nós também temos a Priscila, que é medalhista de prata Sim, que foi, recentemente, né? exatamente. Bem Temos frisado. grandes atletas. Mas eu sempre falo, tanto para a comissão quanto para as atletas, eu sou muito pé no chão, né? Eu vou passo a passo. Então, o primeiro passo é classificar. E eu acho que durante a competição você vai se organizando, você vai entendendo e se fortalecendo. A gente tem um grupo muito forte, um ambiente muito bom, meninas muito inteligentes. Então, a gente obviamente sonha em subir ao pódio, mas construindo isso de forma muito sólida, com passos firmes, degrau a degrau. E é isso que eu tenho falado para elas. Obviamente, vocês torcedoras podem sonhar com pódio, porque a gente sonha também, mas a nossa construção ela é muito sólida. A gente jamais colocaria o telhado na casa sem ter os pilares para segurar. Que bacana, Rosane. Te dá parabéns pela sua trajetória, que eu acho que é legal quando a gente traz você aqui, que você é uma pessoa que viveu tudo, né? Desde ser jogadora, medalhista, mas com frustrações, né? E lá no Red Bull Bragantino também, fazendo a sua trajetória, pegando um time numa situação diferente do que foi a situação do Palmeiras ali em 2019. E que você também, com a sua história, sirva de inspiração para essas meninas aí diariamente. A gente confia muito no seu trabalho, né? Foi muito legal te acompanhar ali em vários jogos, em transmissões na beira do gramado. Ver o jeito Rosana que fica ali em cima o jogo inteiro. E na seleção é da mesma forma, né, Rô? Na verdade, a gente vai mudando de acordo com o que o grupo pede, né? Na seleção, por exemplo, que são meninas até mais rodadas do que no Bragantino, por mais que o Bragantino fosse um time, o Red Bull Bragantino fosse um time profissional, essas meninas elas tinham uma experiência menor do que essas meninas de base que estão aqui na seleção, que já jogam no profissional. Então, o entendimento delas é tão bom quanto de um time profissional em alguns momentos. E aí, talvez em alguns momentos eu precise falar menos, né? Elas têm um repertório grande já, que também vem dos clubes, vem de outros treinadores, o que ajuda bastante. E aí eu acho que eu sou mais controlada, um pouco mais controlada, eu talvez fale um pouco menos, mas obviamente depende muito do grupo, é muito o que o grupo pede. No Atlético Paranaense, como eu iniciei um trabalho com meninas que não tinham vícios, por exemplo, eu falava muito menos, porque o que eu colocava ficava. Então eram menos ajuste do que no Red Bull Bragantino, que tinham passado por outros treinadores que tinham metodologias diferentes. E eu sempre deixo muito claro que não é melhor e nem pior, mas é diferente. E aí a gente talvez em alguns momentos a gente precise tirar aquilo ali para colocar uma outra ideia. Então por isso que às vezes eu falava muito mais, né? Aqui na seleção é um grupo muito heterogêneo, só que em contrapartida, por essas meninas terem muito repertório, talvez eu precise falar menos. Mas assim, a intensidade é a mesma. No entanto, se vocês forem ver a seleção, mesmo que as pessoas tenham falado sobre Fiji, né, não oferecer tanta resistência, a gente em nenhum momento deixou de colocar intensidade no jogo.
Porque eu realmente Tá. sou uma treinadora intensa, eu fui uma jogadora intensa, e aí acaba que o time vira a cara da treinadora, né? Com muita intensidade, com muita Tomara! paixão, com muito acolhimento e com muito processo humano. Tomara! Tomara! Sucesso para Maravilhoso. você, bom trabalho aí, que seu dia, que renda muito, que venha a França e que a gente supere e que cada vez mais a gente veja a base do futebol feminino crescendo e sendo abraçada por grandes atletas, por grandes nomes do futebol feminino como você. Um ótimo dia aí para você. Muito obrigada, viu, Rô? Fica com Deus. Muito obrigada a todos Obrigada, vocês e Rosana. um Um bom beijo. programa. Um beijo, Valeu. Rosana, um Beijo. prazer. Tchau, Boa tchau. Tchau, sorte. Valeu. tchau. Vamos lá, Tchau, vamos tchau. Brasil. Vamos buscar. Ô, gente, é muito legal, né, a gente ver esse momento, porque realmente a base é o nosso futuro. E a gente vê as jogadoras com grandes nomes como a Cristiane, Tamires, encabeçando projetos que de fato abastecem, que querem incentivar, né, as peneiras. A gente vai ter, como a Ju falou aí, a segunda edição da Copinha. A gente quer ver cada vez mais meninas, né, como a Priscila, que está lá na seleção principal, mas que também está agregando ali no sub-20. Como eu disse, a Linda Caicedo, que ela é um fenômeno na seleção colombiana. A Colômbia, que é a sede dessa competição. A Rô fala diretamente da Colômbia, que tem 2 horas ali de fuso pra gente. A gente roubou um pouquinho da manhã dela. Agradecer a CBF por nos ceder a Rô para falar um pouquinho. E a gente vê também inovações, né, Lu? Que a gente falou muito ali dessa nova técnica de 2 desafios, né? A gente pode pedir 2 ajustes ali e vai perdendo o seu cartão, o seu direito, de repente, se você não acerta, então a gente passa a responsabilidade do lance também para os times. Então, assim, é o futebol que a cada dia está tentando evoluir, e eu acho que é isso que é importante, né? A gente só vai acertar sabendo que a gente também pode errar. Pode ser que seja um fracasso, que dê errado, mas a gente está tentando soluções para melhorar o nosso futebol, para que a gente esteja cada vez mais bola rolando, seja cada vez mais assertivo dentro do futebol. Então é o futebol vídeo suporte, que são 2 revisões por jogo, e eu acho que a Rosana foi muito consciente, né? Não precisei usar, tenho meu time, quero que meu time cada vez mais seja responsável e faça cursos para que a gente seja assertivo na hora de pedir isso. Uma análise de vocês também, né, dessa resenha, o que esperar dessa seleção brasileira, que aos poucos, né, a gente vai vendo que a sementinha do futebol feminino, a mosquinha vai picando todo mundo e daqui a pouco todo mundo tá falando aí dessas novas joias do futebol feminino, Lu. Ela falou sobre muitas coisas legais, né, que eu acho que a gente pode levar à frente aqui. Primeiro, como é esse trabalho, né, de pegar jogadoras que muitas vezes ainda têm algumas deficiências por não terem tido uma base adequada e como que ela molda isso, como ela ensina essas jogadoras para que se desenvolvam. Acho que a seleção brasileira, a gente não precisa nem dizer que é um celeiro de craques, tanto no masculino quanto no feminino. Do próprio sub-20, né, do Mundial sub-20, olha quem já veio, que já veio gerando frutos. Tarciane, que é um dos destaques da seleção feminina principal hoje, Lauren, Yaya, Priscila, essas 4 jogadoras que foram destaques da nossa prata, que a gente está tão orgulhosa, né, e tão feliz por ela ter vindo, essas 4 jogadoras vieram do Mundial Sub-20, vieram do Sub-20. Então é muito importante. Às vezes a gente pensa, né, o torcedor, mas é seleção de base, não vou acompanhar, ganha de 9-0 de Fiji, não é tão competitivo, como a Rosana colocou, mas é daí que a gente vai desenvolvendo as atletas para as atletas chegarem e acabarem rendendo todos esses frutos na seleção principal como a prata olímpica. Então é muito valioso esse trabalho, né? E é bom a gente conhecer essas jogadoras desde novinhas, né? E acompanhando a trajetória dela. Como você falou, é o momento, né, de plantio, né? Para colher no futuro, tanto em relação ao talento das atletas, quanto em relação às tecnologias mesmo. Eu acho super válido esse teste da FIFA. Tem que começar mesmo de base, num campeonato de menor expressão, para ver, né? A gente tem que testar, ver o que dá certo, o que não dá, ver o que pode ser legal, tentar evoluir. Sempre vai ter margem para evolução, sempre vai ter erro, sempre vai ter acerto, mas o que você falou, eu concordo 100%. A gente tem que tentar melhorar isso no futebol, em todas as áreas da vida. Então, acho que é super válido mesmo para a gente ir crescendo cada vez mais. Muito boa a conversa. Ju, gostou do papo, do Ah, que você viu, do que você sentiu? E eu achei legal também quando ela fala assim,
que é um outro momento, né? Que existia uma gestão antiga, que aconteceram várias melhorias, mas que agora é um novo processo, é um novo trabalho, e que existe uma diferença da seleção principal, de que muitas vezes se aproveitam do que já foi feito, em que ela está praticamente começando ali do zero para estabelecer um novo trabalho, Ju. A conversa foi muito esclarecedora, né? Uma conversa muito boa. A Rosana, que é muito entendida, tem até um caminho curto como treinadora, mas ela foi muito efetiva nos trabalhos que ela fez, no Atlético Paranaense, no Red Bull Bragantino e agora na seleção. Ela chegou na seleção devido a esses bons trabalhos que ela conseguiu exercer. E é legal esclarecer, né? O futebol de base, na qual a gente puxou também esse assunto, o VAR. E o mais legal também, que ficou bem destacado, ela falando sobre o trabalho também extra-campo. As jogadoras, da forma como é inteligente, da forma como elas pegam rápido. Ah, mas goleou a seleção do Fiji. Ok, mas ela falou, eu não me abdiquei em nenhum momento de imprimir um ritmo de intensidade, de potencializar mais essa seleção, ser um coletivo mais vistoso, e é isso que ela quer, né? E ficou bem isso a ideia dela, né? De potencializar ainda mais essas meninas para que possam, sim, galgar voos maiores e chegar lá na frente e sonhar, sim, com esse título inédito no Mundial Sub-20. Tudo bem, mas tem a França no nosso grupo, mas ela deixou muito vigente. Eu estou potencializando elas. E o futebol de base é isso, é você pegar lá da base e ir galgando juntamente, potencializando essas meninas com calma, com precisão. Hoje tem uma Priscila, que é uma jogadora ali medalhista, já está jogando no internacional profissionalmente, mas você também, como a Yara trouxe para a gente aqui. Tem a Linda Caicedo, que é jogadora do Real Madrid hoje, né, fez grandes jogos com a seleção da Colômbia. Mas, do outro lado, você tem uma Vitória Amaral que quer chegar também nesse pote. Quer chegar como a própria sua colega brasileira, Fila. Tem uma Dudinha, que vai disputar uma semifinal do Campeonato Brasileiro Feminino. Quer chegar também nesses voos maiores. Então, como a Lu falou, e você, Yara, o futebol de base é essencial para isso. E a Rosana é a pessoa certa. A gente teve grandes treinadores, como o último, o Jonas Urias, a Jéssica, e a gente está bem servido de pessoas que entendem muito bem, que cuida dessas meninas, não só no campo e bola, mas também fora dela, que isso é crucial para que a gente possa ter ainda mais meninas jovens, para que a gente possa chegar nos voos maiores aí, que é a Copa do Mundo. Eu fico muito feliz de quando a gente vê um Arthur Elias e uma Rosana, porque são profissionais que de fato viveram o futebol feminino, viveram a história do futebol feminino. E como a gente brinca, né, a história da Marta se mistura com a história do futebol feminino, a história da Rosana e do Arthur também se mistura com esse crescimento, né, de uma atleta, né, que medalhista, que jogou partidas importantes como atleta, que depois participa da estruturação de quando chega um Palmeiras, que vai voltar à elite do futebol, que ela participa desse acesso, ainda como jogadora em 2019, que depois faz a transição para ser treinadora, num time completamente, né, com uma nova logística que a gente sabe de funcionamento, com um patrocinador, como chega ao futebol, o Red Bull Bragantino, depois vai para o tradicionalismo ali também, já do Atlético Paranaense, até então para chegar numa base seleção brasileira para ser treinadora. Então acho que assim, essa vivência, é a vivência do Arthur de Corinthians, de saber de todos os perrengues, da proximidade com as meninas. Isso faz você saber a dor e a delícia, né, de cada momento para saber lidar. Porque, lógico que é a bola, mas o que rola ali é importante você conhecer. Né? Não dá para você pegar uma pessoa crua e jogar ali no meio. São pessoas que entendem as especificidades. Então, eu acho que a gente tem tudo para dar certo com uma comissão, como a que a gente está sendo direcionado ali na seleção. Com a Cris Gambaré, que já tem toda a estrutura, já viveu muito bem o Corinthians. Então, assim, é a gente ir aparando, né, as arestas ali para que a gente tenha um sucesso que a gente já viu, né, que veio a prata. Né, aos trancos e barrancos, quase sendo eliminado na primeira fase, a gente viu que a prata veio. Então, a gente já tem 2 bronzes aí no Mundial Sub-20, que venha, vamos tentar uma pratinha? Será que esse ano a gente consegue, né? 24 seleções, oitavas de final, né? A gente tem os 2 primeiros colocados passando adiante, depois os 4 melhores terceiros lugares seguindo na competição. Então, tem muita coisa para a gente acompanhar, sendo
distribuído aí na TV, transmitido pra gente poder acompanhar e ver esse crescimento. Tô muito feliz com o futebol feminino, acho que a gente vive um momento muito especial, né? E agradecer o UOL da gente ter essa porta, da gente ter esse espaço aqui em que a gente possa falar de um tema que é tão presente. Não dá para ignorar. O futebol feminino é realidade e é assim que eu termino o programa de hoje, muito feliz, com uma vitória por 9-0, um clássico de semifinal e podemos dizer um outro clássico, né? A gente só queria que outros estados pudessem estar presentes nessa semifinal, que a gente pudesse ter uma distribuição melhor no futebol feminino, de investimento, de acreditar nas meninas, como a gente vem vendo o Cruzeiro, o próprio Internacional, o Grêmio, que cada vez mais a gente tem o futebol brasileiro em alto nível, tanto na base quanto no profissional. Deixa a falinha de vocês, né, pra gente terminar, cada uma se despedir aí. Não, eu assino embaixo tudo que você falou. Eu acho que é muito legal ver o futebol feminino sendo gerido por quem se importa com o futebol feminino, por quem trata o futebol feminino com o respeito que ele merece, com o profissionalismo que ele merece. A gente já viu tantas gestões de clubes, de confederação, de CBF, deixando o futebol feminino, qualquer coisa, qualquer coisa. Não é qualquer coisa, é coisa grande, é grande o futebol feminino, merece ser tratado com esse respeito, e aí os resultados vêm, né? O público vem, as medalhas vêm, tudo vem. Quando você planta bem, você colhe bem também. Então, realmente é um momento muito bonito e eu estou muito feliz de estar aqui dividindo ele com vocês também, né? Cada um faz a sua partezinha e o seu grãozinho de areia, mas estamos aqui, é muito legal isso. Ju. Eu faço das suas palavras as minhas, né? Estou com vocês, Yara, Lu, minhas colegas, amigas aqui do Joga Junto. É sempre prazeroso falar de futebol feminino. A gente agradece também mais uma vez o UOL por dar esse espaço, porque o futebol feminino ele vem sim sendo muito representativo, vem conquistando e não é por coitadismo, mas sim por méritos, né? E a gente vê esses trabalhos muito bem sendo vistos pelo Arthur Elias, agora também pela Rosana, Joana Verias, agora também está sendo as meninas também treinadoras, a gente tem falado da Camila Orlando, da Jéssica também na Ferroviária, enfim, a gente torce que também os outros clubes, né, daqui do nosso país também possam ser esse protagonista, vem ali conquistando seus espaços, e futebol feminino isso, não é coitadismo, mas sim é aquilo que deve e tem que ser respeitado e cada vez mais sendo aí fomentado, e eu fico muito feliz com isso. Vou ficando por aqui, mas antes a Lu já deu o palpite dela. Quando a gente voltar aqui, nós já vamos ter os finalistas do Campeonato Brasileiro. A Lu já falou que é Corinthians e Ferrinha. Pra você, Ju? Eu vou com a Lu, Corinthians e Ferrinha. Então você é do contra. Vou de Corinthians e São Paulo, tá? Só pra avacalhar esse negócio. Boa. Tem que ficar. Um beijo, gente! Fiquem com Deus e segue na programação do UOL. Curte, compartilha. Beijo, valeu! Wow.